Nós estamos aí meditando nessa série de mensagens que se chama Chegou a Hora. E assim nós temos observado o Evangelho de João. E através do Evangelho de João, nós temos acompanhado os passos de Jesus, enquanto ele está se aproximando de um momento importante, de um momento crucial, e nós estamos nos aproximando nesse contexto da Páscoa. Páscoa, que é o momento também que literalmente estamos nos aproximando do nosso calendário, certo? E por isso, temos refletido nesses passos de Jesus no Evangelho de João. E ao caminharmos com Cristo, nesse Evangelho, nós temos visto e falamos sobre isso, eu falei sobre isso no último sermão, que nós vemos duas grandes porções do Evangelho de João. Nós podemos dividi-lo em um momento onde Jesus vai dizer: a minha hora ainda não é chegada, ou ainda não chegou a minha hora. E uma segunda grande porção onde Jesus vai dizer: a minha hora chegou, ou é chegada a minha hora. E assim, hoje, nós vamos ler uma passagem onde talvez nós pudéssemos dizer que não só a hora de Jesus chegou, mas o minuto e, por que não, o segundo chegou. Você pode abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho de João, capítulo 19. E nós vamos ler os versículos 17 a 30. João 19, 17 a 30. Mas antes de nós lermos essa passagem, me permita abrir o meu coração diante de você e compartilhar algo com você. E te confessar que esse momento dessa passagem, ele é o momento mais difícil de se pregar de todas as Escrituras. Eu não estou me referindo exatamente a estes versos, mas ao momento ao qual estes versículos se referem. Esse momento, ele é o momento mais difícil de nós pregarmos. Não porque existe algum significado obscuro, ou alguma dificuldade hermenêutica, ou alguma dificuldade exegética, mas simplesmente por ser o momento mais importante da história. Por ser o momento pelo qual todas as outras passagens que lemos nas Escrituras, todas as outras coisas que nós meditamos, foram escritas. Elas apontam para esse momento. Esse momento não é só o momento que nós temos as Escrituras escritas por causa dele, mas esse momento também é uma das razões, se não a razão, pela qual nos foi dado ouvidos, boca, olhos, para que nós comuniquemos essa mensagem, e para que nós possamos receber essa mensagem. Isso é central, não só na história bíblica, mas também na história de cada um de nós. E sempre que eu tenho que pregar a Bíblia, eu me sinto esmagado por essa responsabilidade que é de trazer a palavra de Deus diante do povo de Deus. Mas eu te digo que quando eu tenho que pregar especificamente sobre a crucificação, eu não posso nem descrever como me sinto. Porque não importa o que eu fale, o que eu descreva, as meditações que eu faça, a forma como eu explique e ilustre, nunca será suficiente para capturar a importância, a centralidade desse momento, dessa passagem. Porque essa passagem custa caro. Ela custa a nossa eternidade. A forma como nós compreendemos esse momento custa as nossas vidas. E como eu posso carregar o peso de trazer essa palavra diante de você nessa manhã? Mas essa é uma palavra que também está diante de mim, e também confronta o meu coração. Irresponsável seríamos se nós não nos colocássemos diante dessa passagem, com o nosso coração aberto, prontos para receber de Deus o que Ele tem para ministrar a nós. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque nós precisamos ouvir sobre a cruz de Cristo, porque nós precisamos receber a verdade de Deus. E por isso eu quero já convidar
o seu coração a se colocar em uma disposição intencional, vulnerável, de quem diz: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz nessa manhã. Porque essa mensagem que nós vamos falar sobre ela hoje, ela é a mensagem mais importante já ouvida pelos seus ouvidos. E é claro que eu não estou me referindo aqui ao meu sermão, mas eu estou me referindo ao que a palavra de Deus está nos contando. É ironicamente interessante que a mensagem da cruz nos coloque em uma encruzilhada. Não há como nós sermos confrontados por essa mensagem e não nos colocarmos diante de um caminho que nos conduz ou à salvação ou ao juízo, dependendo da forma como nós respondemos à cruz de Cristo. Mas a mensagem da cruz, quando apresentada diante de nós, nos exige uma resposta, nos exige uma reação. E qualquer coisa que façamos diante dessa mensagem é, então, uma resposta que definirá esse caminho. Naquele dia a história de todo mundo foi dividida. A minha e a sua história foram alteradas. E as realidades físicas e espirituais se cruzaram, de forma que nada mais na minha história, na sua história, ou na história da humanidade seria da mesma maneira. Hoje nós vamos olhar então para aquela cruz, e através do testemunho do apóstolo João, nós vamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Assim diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 ao 30. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus, Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, e toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo. Aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E ore ao Senhor. Faça uma oração silenciosa, individual. Peça a Ele que visite o seu coração com a verdade nessa manhã. Que abra os seus ouvidos espirituais, para que você receba aquilo que Ele tem para ministrar ao seu povo nessa manhã. Faça a sua oração.
Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, reconhecendo que nós estamos diante da mensagem mais importante que os nossos ouvidos já ouviram. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito se mova em nosso meio e em nosso coração. Se há algo em nosso meio, Deus, que precisa ser tocado por essa verdade como nunca antes, que seja tocado hoje e haja salvação, que haja arrependimento, que haja transformação. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que enquanto nós meditamos nessa palavra, os nossos ouvidos possam ser abertos, os nossos olhos possam ser abertos e a nossa boca possa glorificar ao Senhor. Porque esse é o maior sinal do Teu amor e da Tua graça. E essa manhã nós nos colocamos para meditar diante dEle. Quero pedir ao Senhor que use a minha vida com graça para ministrar o Evangelho de forma fiel aos meus irmãos. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa passagem que acabamos de ler, como eu disse, ela é a mais importante da história. Mas não só da história. É a mais importante da minha história, da sua história. Porque quando nós nos colocamos diante dessa mensagem, a nossa própria história é traçada. Ela é alterada. O que lemos hoje não é sobre algo que aconteceu há milhares de anos atrás e por isso não possui efeitos hoje. O que lemos não é sobre alguém que não te conhecia e que você não conhece. O que lemos não é sobre algo que foi terminado no passado há milhares de anos e por isso não há nada que você possa fazer sobre isso. O que nós lemos é uma mensagem que vem até nós e se colocando diante de nós nos diz: ei, você existe, você foi criado, você cresceu, você recebeu o que recebeu, as capacidades que recebeu, e a sua história foi traçada da forma como foi, para que um dia você fosse colocado diante desta mensagem. Para que um dia você respondesse diante da cruz de Cristo. A nossa história, ela encontra o seu destino diante dessa cruz. E por isso essa mensagem é importante. Porque diante dela, nós vamos ter que responder. Ao ouvir isso, o que você entende? Ao olhar para isso, o que você vê? Ao entender isso, no que você crê? E essas são as perguntas que estão diante de nós, quando olhamos para essa mensagem. Por isso hoje, nós vamos olhar para essa passagem, prestando atenção aos detalhes, e nós vamos responder às perguntas: o que entendemos, o que vemos, no que cremos, diante da cruz de Cristo. E para que nós possamos entender, para que nós possamos ver, para que nós possamos crer naquilo que a cruz nos comunica, eu quero apresentar e colocar diante de você hoje 3 verdades que nós contemplamos ao olhar para essa cruz. E elas são que diante da cruz de Cristo, nós entendemos a confirmação, nós vemos o cuidado e nós cremos no controle. Confirmação, cuidado e controle. Primeiro, então, vamos observar com atenção essa primeira verdade. Nós entendemos a confirmação. Veja os versículos 17 a 22 novamente. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Após Jesus ter sido entregue às autoridades religiosas,
após ele ter sido traído por Judas, após ele ter sido levado diante das autoridades políticas, nós nos encontramos então agora nessa presente cena que nós acabamos de ler, onde o Messias, onde Jesus está carregando sobre as suas costas o peso da cruz, literalmente. E o que está acontecendo então nessa cena que está sendo descrita pelo apóstolo João? D.A. Carson, um importante teólogo, ele nos explica dessa maneira. Cada criminoso, como parte de sua punição, carrega sua cruz nas costas. Isso se refere à trave, à barra horizontal. O criminoso condenado a carregava sobre os ombros até o local da execução, onde a haste vertical já estava preparada ao chão. O que nós olhamos aqui, o que vemos aqui nessa descrição, então, é um criminoso cumprindo a sua pena. Esse era o ritual de uma condenação, de uma sentença criminal. Mas por quê? Porque Jesus está aqui sendo tratado como um criminoso cumprindo a sua pena, a sua sentença. Pena essa que é capital. Qual é a razão? Nós esperamos que, se vamos condenar alguém à morte, a razão pela qual essa pessoa está condenada à morte tem de ser clara, tem de ser evidente, tem que ser provada diante de nós para além de qualquer dúvida razoável, afinal nós vamos submeter alguém à pena capital. E por que é que Jesus está pagando por isso? No caso de Jesus, não fica assim tão claro porque ele está sendo condenado. Há uma certa confusão que transparece por esse texto. Porque antes que Jesus carregasse aquela cruz, Pilatos, responsável por declarar aquela sentença, já havia por diversas vezes declarado que Jesus era inocente e tentado dissuadir os seus acusadores de prosseguir com tudo isso. Mas diante das tensões populares, diante das pressões políticas, diante das circunstâncias que cercavam Pilatos naquela ocasião, a sentença que a multidão desejava é proferida. E Jesus é condenado e sentenciado sem uma causa justa. O que coloca diante de nós uma pergunta: por que é que a multidão condena Jesus? E parte dessa resposta é o fato de que os líderes religiosos estavam seduzindo e conduzindo a multidão por aquele caminho. Mas então se coloca diante de nós outra pergunta: por que os líderes religiosos estavam querendo condenar a Jesus? E a resposta para isso é mais direta, é mais clara, porque ela é conhecida não só por nós, mas pelo próprio Pilatos, que sabia por que os líderes religiosos estavam querendo condenar a Jesus, como é relatado em Marcos 15, versículo 10. E a resposta que nós encontramos ali naquela passagem é inveja. Eles fazem isso por inveja. Será então que Jesus se encontra nessa cena diante de nós, ao carregar o peso do madeiro sobre as suas costas, por causa da inveja dos líderes religiosos? E a resposta é também. Também é por isso. Mas não apenas isso, porque existe uma resposta e uma razão mais profunda do que isso. E essa resposta mais profunda, ela é comunicada a nós através dos detalhes que vemos nessa passagem. Para entendermos essa razão, nós precisamos então observar esses detalhes. Primeiro, é interessante notar que o texto diz: saiu para o lugar chamado Calvário. A crucificação é uma punição que vai acontecer aqui fora da cidade. Ele saiu. E essa saída de Jesus, ela não é sem motivo, mas ela nos ajuda a compreender a resposta que estamos procurando aqui. A condução de Cristo para fora dos portões já havia sido profetizada muito antes. Já havia sido comunicada a nós no Antigo Testamento, quando, por exemplo, nós observamos o dia da expiação. Por que não?
onde um bode seria trazido diante do sacerdote. O sacerdote imporia suas mãos sobre ele e assim, simbolicamente, estaria transferindo os pecados do povo de Israel, do povo de Deus, para aquele animal. E esse animal seria então solto para sair da cidade, removendo do meio do povo o pecado, em direção ao deserto, ele morreria. Mas não é apenas aqui. Nós vemos também o autor de Hebreus nos dizendo em Hebreus 13, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. A saída para o Calvário, a saída da cidade, é nessa passagem um detalhe, mas não um detalhe sem sentido, não um detalhe sem propósito. Mas João não para por aí. Ele também nos lembra o seguinte, ele diz: ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. O que mais uma vez vai nos conduzir a um cumprimento profético daquilo que está escrito no Antigo Testamento. Porque quando lemos, por exemplo, o profeta Isaías, no famoso capítulo 53, em determinada porção, Isaías vai dizer: pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E se nós seguirmos com cuidado e atenção lendo essa passagem e as outras passagens que nos relatam a crucificação, nós veremos que profecias após profecias estão sendo aqui cumpridas. Jesus carrega a sua cruz como um criminoso, ele é açoitado, para fora da cidade conduzido, e enquanto ele é contado entre os ladrões ao seu lado, existe nesses detalhes uma mensagem que está sendo comunicada ao nosso coração. Existe algo que está sendo declarado diante de nós que nos faz voltar à confusão de Pilatos. Porque depois de idas e vindas, depois de perguntas sem respostas, depois de enfrentar as tensões daquele contexto, depois de propostas de negociações, Pilatos entrega Jesus à morte. E ao entregá-lo à morte, ele imputa-lhe um crime. E qual é esse crime? Rei dos judeus. E o que isso significa? Era prática dos romanos escreverem uma placa que chama-se título, a razão pela qual o crucificado estava sendo condenado. Essa placa seria levada diante deles no caminho para a cruz. E na cruz, ela seria, ou poderia ser, pregada, para que todos vissem a razão pela qual aqueles homens estavam morrendo. Para que todos lessem e entendessem aquelas palavras, elas estavam escritas, o texto nos diz, em hebraico, língua dos judeus, em latim, língua do Império Romano, em grego, língua popular. Mas por que é que Pilatos manda escrever Rei dos judeus no título de Jesus? E Pilatos, é bem verdade, o faz como uma espécie de revide. Por quê? Porque enquanto ele tentava dissuadir os acusadores de Jesus de condená-lo, ao dizer: este homem é inocente, eu não vejo nele crime nenhum, não vejo razão para nós fazermos isso, uma voz se levanta em meio à multidão. E essa voz diz assim: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Isso está escrito nesse mesmo capítulo que lemos no versículo 12. E assim, ao escrever Rei dos Judeus na cruz de Cristo, Pilatos está aplicando ali uma forma de revide. Ele está dizendo: vocês querem ser amigos de César, então eu vou mostrar a vocês o que fazemos com o seu rei, agora vocês estão subjugados a César. Ele tenta atingir os judeus de alguma forma, porque ele também não estava satisfeito dentro das suas vaidades. É isso que estamos vendo aqui.
Os judeus não gostam, entendem que estão sendo atingidos, e o que fazem? Pedem a ele, mude isso. Mas o que ele diz? Não. O que eu escrevi, escrevi. E diante de tudo isso, nós voltamos à nossa pergunta. Foi a inveja dos religiosos? Foi a omissão de Pilatos? Foi a pressão da multidão que crucificou a Jesus? E a resposta que temos para essa pergunta é tudo isso e nada disso. Porque no fim, a resposta de por que Jesus foi crucificado é por causa de mim. Por causa de você. Por causa dos nossos pecados. O cordeiro foi levado para o sacrifício fora da cidade e contado entre os transgressores, por causa dos nossos pecados. E é isso que está acontecendo em um nível mais profundo do que apenas os atos pelos atos que estão descritos nessa passagem. Jesus morreu porque de fato ele é o rei dos judeus. E ao colocar aquela placa, aquele título na cruz, Pilatos, sem perceber, está anunciando aos judeus que por rejeitarem o Messias, então quem eles são? Escravos de Roma. Escravos do pecado. Porque ainda que não compreendessem a profundidade disso, o que eles estão fazendo é rejeitando o rei dos judeus, rejeitando aquele que fora profetizado. E por que o rejeitaram? Sim, vocês são escravos de Roma, servos de Roma, servos do império desse mundo, servos do pecado. Ao mesmo tempo, porém, os acusadores de Jesus, eles falham miseravelmente, porque na sua tentativa de negar a Cristo a sua realeza, eles confirmam quem Ele é, eles cumprem as profecias, eles anunciam o seu poder, eles o pregam em uma cruz que anuncia por toda a história e por toda a eternidade que Ele reina. Como F.F. Bruce escreve, o crucificado é o verdadeiro rei, o mais real de todos os reis, pois é Ele quem está estendido na cruz. Ele transforma um instrumento obsceno de tortura em um trono de glória e reina do madeiro. E na tentativa daqueles homens de rejeitar a Cristo, eles confirmam que Ele é o prometido de Deus, que Ele é o caminho para a salvação. E por mais que eles tentem lutar contra isso, não conseguem fugir da providência da mão de Deus que governa a história. E por isso, essa história chega aos nossos ouvidos hoje. E nós reconhecemos quem Ele é. Eu não posso deixar, no entanto, de fazer uma nota de rodapé e dizer a você, olha que curioso. Muitas vezes as pessoas, elas buscam confirmações de Deus. E quando nós falamos de confirmações de Deus, nós estamos falando normalmente de Deus nos abençoar, de acontecer alguma coisa boa, de vir alguma provisão, alguma coisa desse tipo, e ficamos pedindo a Deus dessa confirmação. Mas o que nós estamos vendo aqui, nessa primeira porção? A confirmação de Deus. E Jesus é confirmado diante de nós. O poder de Cristo é confirmado diante de nós pela sua humilhação obediente, fidelidade resoluta e seu amor sacrificial. Então, cuidado com as seduções do seu coração, buscando as confirmações de Deus. Porque nós somos confirmados em como agimos diante do Evangelho e diante da vida ao nosso redor. Isso nos leva para o segundo ponto. Diante da cruz nós vemos o cuidado. Veja os versículos 23 a 27. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele, dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, vamos tirar a sorte, para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha
túnica lançaram sortes, e foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, junto dela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nesses versículos, nós continuamos diante dessa terrível e gloriosa cena da crucificação. E eu quero chamar a sua atenção aqui para os soldados romanos. Veja só que existem aqui 4 soldados romanos. E esses soldados estão diante de Jesus. Mas quando esses soldados olham para Jesus, o que eles veem? Despojos. Eles veem aquilo que podem tomar dele. Eles veem aquilo que podem ganhar com ele. Eles não veem a sua própria miséria, não veem a sua própria perversidade, o seu próprio pecado, a sua necessidade de redenção, não veem que o Salvador está diante deles. O que eles veem é aquilo que eles podem tomar, aquilo que eles podem ganhar. E o Império Romano caiu, mas cuidado, para que ele não se erga no seu próprio coração, e você não se torne como um soldado romano, que diante de Cristo não consegue enxergar a sua própria miséria, a sua própria necessidade de redenção, e se interessa por Cristo, porque se importa com aquilo que pode ganhar, com aquilo que pode tomar dele. Cuidado para que esse império não se erga no seu coração, porque existem muitos, inclusive líderes religiosos, que ao se aproximar de Cristo, ao estar diante dele, não conseguem enxergar o seu próprio pecado e a sua própria miséria, mas eles se aproximam de Jesus, porque querem tirar dele alguma coisa, querem conquistar alguma fama, alguma influência, alguma popularidade, algum poder, alguma fortuna. E nós precisamos vigiar o nosso coração. Nos bens que aqueles homens tomam de Cristo, porém, nós vemos alguns detalhes importantes. O primeiro deles é que, uma vez mais, nós estamos diante do cumprimento de profecias. Aqueles homens, eles agem pela própria maldade, eles agem pela própria cobiça, pelo próprio interesse, mas a sua maldade não deixa de ser prevista pelos profetas, não deixa de estar prevista na governança divina. E por isso nós sabemos que eles estão aqui cumprindo a profecia que nos é relatada, está no Salmo 22, nas palavras de Davi. As vestes de Jesus aqui são então importantes. O que os soldados estão fazendo era algo de certa forma comum. Era comum que os soldados tomassem as posses daqueles que estavam condenados para si. E nós vimos que eles repartem isso em 4 partes, e que assim eles fazem porque são 4 soldados. No entanto, nós vemos que eles chegam a um impasse, porque existe uma das posses de Jesus, a sua túnica, que ela é feita sem costura, tecida de alto a baixo, por isso anela grande valor. E eles falam: então não vamos rasgar essa túnica, vamos fazer o seguinte, vamos lançar sorte sobre ela, para ver quem a levará, e cumprem a profecia. Mas ao fazerem isso, é válido nós lembrarmos de 2 detalhes. Primeiro, de maneira bem peculiar e bem interessante, essas 2 características que nos é dadas sobre as vestes de Jesus, o fato dela ser uma só peça e não ser rasgada, são 2 características que são dadas a nós também no Antigo Testamento, quando está falando a respeito de partes das vestes sacerdotais. E ainda que alguém diga assim: mas é só coincidência, nós não podemos negar um fato. E o fato é que o papel que Jesus está fazendo ali naquele momento, naquela cruz, é um papel sacerdotal. Ele está apresentando o sacrifício pelo seu povo, sacrifício pelo pecado, e diante de Deus. O seu cuidado é um cuidado sacerdotal, o seu sacrifício é um papel sacerdotal. Segundo, no primeiro sermão da nossa série, nós vimos uma cena onde Jesus também se despe. Não se despe, no entanto, por completo, ele tira a sua capa. E ele faz isso em um gesto de humilhação. E naquele gesto de humilhação, ele está se preparando para quê? Ele está se preparando para lavar, para limpar os discípulos.
É o episódio onde Jesus lava os pés dos discípulos. E de uma forma agora mais profunda, Jesus é completamente despido. Ele tem não só a sua capa, mas ele tem a túnica removida de si. E ele vai agora lavar o seu povo. Não apenas os nossos pés e não com água, mas ele nos lava com o seu sangue. Num gesto ainda mais profundo de humilhação e de purificação daqueles que pertencem a Ele, daqueles que se tornam seus discípulos. E esse é mais um detalhe importante que não podemos deixar passar desapercebido ao lermos esse texto. O que isso significa? Isso significa que a cruz não é só um lugar para o qual olhamos e vemos a confirmação de Deus, mas a cruz é um lugar para o qual nós olhamos e nós vemos o cuidado de Cristo. Esse cuidado sacerdotal, esse cuidado que se importa com o seu povo, esse cuidado que os purifica do pecado, esse cuidado diante da história da redenção que está sendo conduzida. E diante disso, em contraste com os 4 soldados romanos, que olhavam para Jesus, e enxergavam apenas o que podiam tomar dele, nós vemos aqui agora 4 mulheres. 4 mulheres que estão com o coração dilacerado pelo sofrimento do seu mestre. João cita Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, a irmã de Maria, mãe de Jesus, e Maria, mãe de Jesus. No nascimento de Jesus, o profeta Simeão havia voltado-se para Maria e dito a ela: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. O dia chegou. A espada está atravessando a alma de Maria. Enquanto aqueles 4 soldados romanos olham para Cristo e veem o que podem tomar dele, aquelas 4 mulheres olham para Cristo e elas têm o seu coração dilacerado em intenso sofrimento. Mas o texto nos diz que Jesus, na hora mais importante do seu ministério, na hora mais importante de toda a nossa história, na hora mais importante da história da redenção, em meio ao seu mais intenso sofrimento, ele vê Maria. Ele olha para Maria. E João diz: vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Você sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está separando para Maria aqui provisão. É bem possível e provável que os irmãos de Jesus ainda nem crescem nele, como está relatado em João 7. Mas Jesus não vai deixar Maria desamparada. Jesus olha para Maria, ele a vê na sua necessidade, ele traz diante dela a provisão. Porque o mesmo Jesus já havia dito: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E do meio da hora mais importante do seu ministério, no mais intenso sofrimento, Jesus vê Maria e ele traz a ela provisão. Agora, você sabe por que Jesus faz isso, meus irmãos? Porque ele dá conta. E isso é uma verdade que nós precisamos entender. Jesus dá conta de fazer isso. Porque existe um discurso no nosso tempo, existem pessoas pregando uma mensagem que vai te dizer assim, que Deus não tem um plano para o seu CPF, que Deus está preocupado com a história da redenção, que Ele tem um plano para o seu povo, que Ele está cuidando da sua igreja, que Ele tem um plano para a sua igreja, mas que Ele não tem um plano para o seu CPF. Deixa eu furar a sua bolha e te dizer que isso é uma falácia. A falácia da falsa dicotomia, porque não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Deus tem um plano global, Deus tem um plano para a história da redenção, Deus tem um plano para o seu povo, Deus está agindo em meio à sua igreja, mas esse mesmo Deus é o Deus que te vê.
O fato de nós vivermos em uma sociedade individualista, em uma sociedade que vai atrás das suas vaidades individuais, tem feito pessoas reagirem a isso de forma desequilibrada, apontando para um outro extremo que não é o que está escrito na Bíblia. Deus não pode ser reduzido na sua interação com o seu povo. Apesar de bem intencionadas, na maioria das vezes, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Deus não tem um plano para o seu CPF. Pelo contrário, Jesus, do alto do momento mais importante da sua história, vê Maria. E aí você pode dizer assim, não, mas é porque é Maria. É a mãe dele. Mas esse é o Deus que vê. É o Deus que vê Agar. Agar não é Sara. Agar não é esposa de Abraão. Mas Deus a vê. É essa mesma palavra que tem o salmista, que diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe, quando eu me assento e quando me levanto. Deus é um Deus que tem um plano para a história da redenção, e Ele é um Deus que tem um plano para cada um de nós. Ele é o Deus que nos trata como seu povo, Ele é o Deus que nos trata como seus filhos. E nós não podemos, por causa do desequilíbrio da nossa sociedade, cair em outro desequilíbrio tentando corrigir isso. Porque Deus dá conta de fazer isso, de pensar sobre cada um de nós. Eu não estou dizendo que Deus vai te mimar, eu não estou dizendo que Deus vai fazer as suas vontades, eu estou te dizendo que Deus dá conta de cuidar de todo o plano da história da redenção e de conhecer você com as suas necessidades, com as suas angústias, com a sua história, com a sua aflição, de intervir nela, de intervir de maneira particular e de falar ao seu coração de forma particular, porque Ele dá conta de fazer isso. E por fim, eu quero apontar para você que diante da cruz de Cristo nós cremos no controle. Veja os versículos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A imagem da crucificação é uma imagem de aparente caos. Normalmente, quando estamos falando de crucificação, nós imaginaríamos um crucificado que está lutando pela sua vida, que está tentando não morrer, que está angustiado em meio ao seu sofrimento, e que está num ambiente de caos, onde existem gritos, existe choro, existe zombaria, existem dor, não só a dor física, mas a dor dos corações que estão envoltos a isso. Nós vemos a figura de crucificados, que são colocados diante de nós, então, como pessoas que são completamente dominadas, ao ponto de terem tomadas a sua própria vida de si. Mas quando nós olhamos para o crucificado Jesus Cristo, o que vemos é algo completamente oposto a isso. Do início ao fim, diante dos seus acusadores, diante de Pilatos, diante dos soldados, quando Jesus está na cruz, ele parece dominar. O silêncio de Jesus, em meio à sua caminhada, é um silêncio perturbador. E ainda que o seu sofrimento seja um sofrimento terrível, quando prestamos atenção na sua caminhada, nós vemos ele prosseguindo de maneira resoluta, como se existisse um propósito invisível que o conduz por meio de tudo isso. Nós não vemos um homem descontrolado, mas um homem que tem todo o controle nas suas mãos. A angústia que Cristo tem não é pelos pregos, a angústia que Cristo tem não é pela coroa de espinhos, a angústia que Cristo tem não é pelos açoites ou pela asfixia que ele passaria. A todo momento parece existir sobre Jesus uma batalha invisível acontecendo, uma dimensão maior acontecendo. E nessa batalha sendo travada, é apenas o cálice da ira de Deus que consegue arrancar do peito de Cristo um grito ao seu final. É apenas isso que assombra a sua alma no seu caminho, porque diante de todas as outras coisas, ele tem domínio naquele lugar e naquele caminho. Mas antes desse grito que é tirado do peito de Cristo,
João nos diz: vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Eu tremo diante da autoridade do Cristo ensanguentado na cruz, que olha para o caos ao seu redor e age como quem diz: está tudo em ordem. Vendo Jesus, ele observa, e tudo estava conforme a providência divina. Como nós, meus irmãos, podemos nos desesperar quando a vida não acontece como nós esperamos? Como nós podemos nos angustiar quando as tempestades da vida nos acometem, quando nós olhamos para o Cristo pendurado no madeiro, que tem o controle da história nas suas mãos, que tem o domínio da vida nas suas mãos? Como nós poderíamos nos desesperar? Se há algo que nós precisamos aprender diante dessa imagem, é a confiar em meio ao caos. E dali Jesus diz uma pequena frase. Ele diz: tenho sede. Jesus é Deus. Jesus é homem. Ele tem sede. A sua dor dói. O seu corpo sofre. Ele passa por agonias naquele momento. Ele é um homem que sente de verdade, mas a sua fidelidade permanece, e por isso ele tem sede. Ele tem sede porque o seu corpo padece. Ele tem sede porque o seu corpo se desidrata. Ele tem sede porque ele sofre, mas ele não pediu alívio. Se você acha que Jesus pediu ali água porque ele estava com sede, você precisa ler de novo essa passagem. Os soldados trazem a Jesus vinagre, e eles o levantam em uma esponja com isopo. O isopo, que tantas vezes na Bíblia está relacionado a rituais de purificação. Isopo, que foi usado como um pincel para tomar o sangue do cordeiro imolado na Páscoa e passar aquele sangue sobre as portas dos israelitas, porque o juízo de Deus estava vindo sobre aquele lugar, e se não fosse aquele sangue, o juízo de Deus entraria na casa deles. E mais uma vez aqui nós vemos o isopo. O isopo agora carrega uma esponja embebida de vinagre e toca o cordeiro imolado pela última vez, para que se cumprisse a palavra também que vemos de Davi no Salmo 69, na minha sede me deram a beber vinagre. Não é por alívio, no entanto, que Jesus precisa beber, mas ainda assim, pelas palavras de Deus, ou pelas palavras inspiradas por Deus a Davi, nós somos transportados para o momento que Jesus passava naquela cruz. No Salmo 22 nós lemos: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. A língua precisa ser agora descolada do céu da boca, porque falta um grito que Jesus precisa dar. E tanto Lucas quanto Mateus concordam com Marcos no capítulo 15, versículo 37, quando está escrito: mas Jesus, dando um forte grito, expirou. O nosso Senhor se vai com um grito, o nosso Senhor se vai com um brado, e entre as suas últimas palavras está uma: tetelestai, está consumado. E diante dos homens, diante dos anjos, diante dos principados e das potestades, por toda a história e por toda a eternidade, o grito de Cristo ecoa, o brado ecoa como vitória, porque a promessa de Deus foi cumprida, a morte está derrotada, o pecado está perdoado, o povo está liberto do Egito, e a promessa feita no Éden está cumprida, porque ali naquela cruz está o descendente da mulher ferido, mas a cabeça da serpente foi esmagada. E é por isso que nós podemos prosseguir. E é por isso que nós precisamos olhar para essa cruz e nos prostrarmos diante dela.
e render a nossa vida e ao nosso coração a esse que não é intimidado pela morte, mas que bebe o cálice da ira divina até a última gota e ao final diz: tetelestai, está consumado. E diante dessa mensagem, por qual motivo nós temeríamos? Porque nós andaríamos assustados. A cruz nos anuncia que somente em um lugar precisa estar a nossa confiança. Nós encontramos no Cristo crucificado ordem em meio ao caos, vida em meio à morte. E ao olhar para a cruz, nós cremos no controle daquele que domina sobre toda a história e daquele que domina sobre as nossas vidas. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Aliás, eu quero fazer algo diferente. Eu sei que eu passei um pouco do tempo. Mas você que pudesse ajoelhar no seu lugar, eu quero te convidar a se ajoelhar no seu lugar. Nós estamos diante da mensagem da cruz de Cristo. E nós não podemos terminar hoje da mesma maneira. Ore ao Senhor, faça a sua oração. Peça a Ele que você possa ver tudo isso que falamos, se colocando diante da sua cruz. Que a salvação seja levantada no seu coração nessa manhã. Que o perdão e a graça de Deus te alcancem. Senhor, nós nos ajoelhamos. Nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã como teu povo. Nós declaramos que o Senhor é Deus. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que o nosso coração, a nossa igreja, a nossa vida, a nossa família, os nossos dias, o nosso tempo, os nossos recursos pertencem a Ti. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito ministre a verdade no nosso coração, de modo que essa cruz, agora vazia, oriente os passos da nossa caminhada por esse mundo. Não deixe que o Império Romano se levante no nosso coração, Pai. Ou que nós venhamos a buscar as nossas vaidades. E para isso tentemos nos aproximar do Senhor. Mas que ao nos aproximarmos do Senhor, nós possamos, Deus, enxergar o cumprimento profético do Messias. E que assim, Deus, o nosso coração possa encontrar provisão diante do Senhor, como Maria encontrou, como João encontrou, como os teus discípulos encontraram, que nós possamos seguir este caminho de provisão, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha passar em revista o coração de todos nós aqui nessa manhã, e se há pecado entre nós, Pai, que haja hoje arrependimento, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, e nós não somos mais escravos de Roma, nós não somos mais escravos do império desse mundo, mas nós somos filhos do Senhor, que habitam no reino do Teu amor, somos povo de Deus, e que haja santidade no nosso meio. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que se alguém aqui ainda precisa entregar a vida ao Senhor, ainda precisa reconhecer o Senhor como Salvador, que nessa manhã agora, enquanto oramos, haja salvação. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que conduza essa pessoa, e nós pedimos ao Senhor que o Teu reino se manifeste no nosso meio hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Você pode se levantar para receber a bênção. Pode se assentar no seu lugar. E com o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus se manifestem sobre a sua vida hoje e sempre.